de seus filhos é sustentada pela oração cotidiana. Os membros da comunidade se sentem consolados, redescobrem sua dignidade de filhos e filhas de Deus, tomam consciência de que são colaboradores de Deus na missão e são impelidos a sair ao encontro das pessoas e a prática da misericórdia, a oração. Na pastoral é preciso superar a ideia de que o agir já é uma forma de oração. Quando confundimos agir com rezar, chegamos a abreviar ou dispensar os tempos de oração e de contemplação. Quando reduzimos tudo ao fazer, corremos o risco de nos contentar apenas com reuniões, planejamentos e eventos. Estes são importantes no cotidiano pastoral, mas não substituem a vida de oração. Fazer. Planejar calendário. No próximo ano, planejar novamente calendário, ver documentos. Mas se a gente não tem uma vida diária de intimidade com Deus, não vale de nada. Não vale de nada. E é justamente isso que o documento traz para a gente. Ter intimidade com Deus. A partir da intimidade com Deus, gerando essa intimidade com Deus, eu consigo ir ao outro, ao encontro do outro. Eu dizia ao Ivaldo que quando os meninos fizeram aqui em 2011 o CCC, era um grupo pequeno, e eu olhava para eles e eu dizia, por que eles são diferentes? E eu nem tinha noção do que era nada. Depois eu fui chamado a fazer o CCC, tudo. Mas assim, no primeiro momento eu não fui chamado à missa, mas eu olhava para eles, para os meninos que tinham feito o retiro, eu disse, por que eles? Tem o que de diferente neles? Algo brilha de diferente. Então, o Everton colocou também, se nós não tivermos isso, como é que nós vamos encantar as pessoas? Dom Henrique falava naquela parte daquele documento, nossas comunidades são desencantadas e desencantadoras. É um diagnóstico frio, duro, mas que é um diagnóstico da nossa realidade. Jaquinha. Os desafios dos nossos tempos são novos, mas a dor humana continua a mesma que se sensibilizou e continua a impactar os santos e santas de todos os tempos, impelindo-os a uma saída efetiva do seu lugar em direção ao lugar onde o outro se encontra. A igreja não é uma comunidade dos perfeitos, mas dos pecadores perdoados e em busca do perdão. A experiência do amor misericordioso de Deus faz dos discípulos do Senhor embaixadores da misericórdia. A igreja não é lugar dos perfeitos, mas é o lugar daquele que vem e que encontra amor em Deus, nos membros, na palavra, na Eucaristia. Igreja, lugar de encontro com Deus, lugar da misericórdia de Deus. Falamos de 2 pilares, agora iremos para o terceiro. Pilar da caridade, serviço, a vida plena. Na fé cristã, a espiritualidade está centrada na capacidade de amar a Deus e ao próximo, rezar e servir, amar e contemplar. São realidades indispensáveis para o discípulo de Jesus Cristo. Sem oração não existe vida cristã autêntica. Sem caridade, a oração não pode ser considerada cristã. Então a gente percebe que é uma continuidade. Eu rezo e esse rezar meu impele para que eu saia de mim e vá ao encontro do outro. Pratique a caridade. E talvez a caridade aqui, claro que a gente fala de bens materiais, mas sejam outras coisas que nós fazemos, que nós não divulgamos, que estão cheias de caridades, que nós praticamos no nosso dia a dia. Não precisamos divulgar ou dizer o que nós estamos fazendo. A igreja anuncia o Evangelho da Paz, que é Jesus Cristo em pessoa. Isso significa não ignorar nem deixar de enfrentar os desafios da violência explícita ou institucionalizada pelas injustiças sociais. Tarefa profética que exige ação de denúncia e anúncio, sendo voz dos sem voz, mas também promovendo atitudes de não violência. Em atenção à palavra de Jesus e ao ensinamento da igreja, especialmente sua doutrina social, que ilumina os critérios éticos e morais, nossas comunidades devem ser defensores da vida
desde a fecundação até o seu fim natural. O documento toca muito isso. Talvez a pastoral da família trabalhe muito isso, o movimento Conselho de Cristandade, em conscientizar os casais, e aqui é um assunto delicado, principalmente dentro da moral cristã, a questão de defender a vida da fecundação até o seu fim natural, mas assim, é uma conscientização que deve ser feita, sim, pela igreja, dos casais de procriarem, de terem filhos, de adotarem métodos naturais. Isso aqui dava um curso de uma semana se fosse para falar sobre isso, né? Sobre moral cristã, sobre anticoncepcional, sobre vida. Isso é muito forte dentro da igreja, mas que às vezes a gente não tem um direcionamento, ou às vezes a gente fecha os olhos, justamente porque diz respeito a algumas pessoas que são próximas a nós. Contemplar o Cristo sofredor na pessoa dos pobres significa comprometer-se com todos os que sofrem, buscando compreender as causas de seus flagelos, especialmente as que os jogam na exclusão. A ausência de sentido para a vida é fonte de todo grande sofrimento. A Igreja, diante da crescente propagação das novas formas de segregacionismo e racismo, é conclamada a tornar-se testemunha humilde e laboriosa do amor de Cristo e a cumprir e inspirar gestos que possam contribuir para construir sociedades fundadas no princípio da sacralidade da vida humana e no respeito pela dignidade de cada pessoa, na caridade, na fraternidade e na solidariedade. Esse ponto aqui diz respeito principalmente às pessoas que trabalham com as pessoas idosas, a pastora da pessoa idosa, que num dado momento parece que não existe mais dignidade na vida humana. Na igreja primitiva tinha muito esse olhar da igreja para os órfãos, para as viúvas. Nosso Senhor mesmo fala muito no Evangelho, esse olhar para órfãos, para as viúvas, para aquelas pessoas que não tinham ou que eram colocadas pela sociedade em segundo plano. Então a igreja de novo retoma esse assunto tão caro a ela, a dignidade da vida humana. E qual é a maior dignidade que nós poderíamos dar a uma pessoa? Qual é a maior dignidade que nós poderíamos dar a uma pessoa? Conhecer Cristo. Não existe dignidade maior. Tornar-se filho de Deus. Tornar-se filho no Filho, Jesus Cristo. É a maior dignidade que nós poderíamos dar a uma pessoa. Fazer com que ela conheça Cristo, que ela tenha consciência cristã. Ser filho é só exato, né? Então, o prólogo da Igreja de São João diz: para aqueles que creem, deu o poder de se tornar filho de Deus. A história de Deus também acreditando, vivendo Cristo. Não é só ser batizado. Batizado se torna filho pelo batismo. Mas tem muitos cristãos que vivem batizados como pagão, né? Então diz a palavra que o que nos torna filho de Deus é crer, acreditar, é ter uma posse no poder de Deus. Para aqueles que creem, que São João no prólogo do Evangelho, deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus. Então, quando se torna filho, a gente segue, se torna seguidor do Senhor, né? Já dizia Zé Francisco Padre Antônio Vieira, português no século XIX, que ele dizia que é necessário, ele olhava para a sociedade e dizia: é necessário batizar os cristãos, ou rebatizar. Claro que não existe isso é uma heresia, mas ele olhava para a sociedade e dizia: não são os pagãos que estão precisando de ter uma consciência cristã, mas são os batizados. E o quarto pilar, que é o pilar da ação missionária, é o estado permanente de missão. Um mundo cada vez mais urbano, embora possa assustar, é na verdade uma porta para o Evangelho, e as comunidades cristãs precisam ter um olhar propositivo sobre essa realidade, cientes de que Deus preparou uma cidade para eles. Cabe especialmente à igreja como sacramento ou sinal, instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano, guiada pelo Espírito Santo, incentivar a descoberta da semente do verbo, presente nas várias culturas, e promover o encontro dessas culturas com Jesus Cristo, que as ilumina. A missão e radiação da experiência do amor gratuito e infinito de Deus supõe um anúncio explícito da boa nova de Jesus Cristo. E aqui eu retomo o texto de Dom Henrique, que ele falava que a missão não é um método,
Ou eu não tenho que ter um tempo qualitativo de missão. Nossa, a paróquia de Olivença agora é missionária, porque faz a missão do setor. De mês em mês a paróquia faz uma missão do setor, mas é muito além. O texto de Dom Henrique dizia isso, que eu li para vocês. Ele dizia que esse estado de missão é estado permanente de quem é cristão. É uma tensão para cada um de nós. Por que é uma tensão? Porque muitas vezes nós nos deparamos com a gente mesmo e a gente diz: eita, eu não estou sendo cristão como eu deveria para dar exemplo, para ser testemunho. Isso é missão. Ser exemplo, ser testemunho. É missão também. Anunciar a boa nova requer, antes de tudo, o testemunho. Senão não é válido. Senão as palavras são jogadas ao vento. Então, o que é que me dá base, fundamento para eu pregar a palavra de Deus? Anteriormente é o testemunho. Então, para ser missionário, não é só se dizer missionário, mas de fato converter o coração para Deus. E eu dizia ontem lá no São José que talvez essa seja a maior tarefa do ser humano em vida. O maior plano de vida que um ser humano pode fazer. O maior projeto que um homem e uma mulher podem traçar aqui em terra é converter o coração para Deus. E isso diariamente. Diariamente. Porque esse é o processo. Eu já falava, nós não estamos prontos. É um processo de conversão diário. Aqui, muitos outros, muito mais experientes do que eu, que já tem mais caminhada cristã, podem dizer isso. Podem atestar isso. Podem testemunhar isso. Que esse testemunho, essa conversão, ela deve ser diária. E quantas vezes a gente passa também por momentos escuros nas nossas vidas, momentos de dificuldades. Não é isso, Zé Francisco? Mas quando a gente está com a nossa vida alicerçada em Cristo, na palavra, na Eucaristia, a gente consegue vencer todos esses demônios que surgem dentro de nós. Quantos demônios? A comunidade expressa sua missionalidade também quando assume os compromissos que colaboram para garantir a dignidade do ser humano e a humanização das relações sociais, tais como gestos de acolhida, amparo na tribulação, consolação no luto. Isso aqui a gente faz já. Defesa de direitos e sede de justiça. Isso pede que a comunidade missionária desenvolva a cultura da proximidade, do encontro e do diálogo com as diversas realidades. O Papa Francisco, em 2013, quando ele assumiu logo o pontificado, ele dizia que a cultura do amor é quando eu encontro com outra pessoa. É na cultura do encontro que o amor ele é gerado. É que o amor cristão é feito na cultura do encontro. Porque quantas dores a gente passa, os nossos irmãos passam. E quantas vezes a gente só dá o nosso ouvido para escutar uma pessoa que está passando por dificuldade, por tribulação. Isso é missão. Se isso não for missão, o que é missão? Essa missão também passa também no encontro do outro. Passa pelo encontro do outro. De perceber as dores do outro e não apontar dele. E não colocar o dedo e apontar e dizer não. Mas passa também para a gente saber o que a pessoa está passando. Ir lá ao encontro do outro. Agora eu digo a vocês, isso é fácil? Não é. Porque nós somos diferentes aqui. Cada um aqui tem uma personalidade, um modo de ser, de pensar, de agir. Quantas vezes é difícil a gente pedir perdão diariamente a uma pessoa? Meu Deus do céu, como é difícil. Eu que vivo em comunidade mais reclusa, que é o seminário que a gente tem que conviver, que queira, quer não. E quantas vezes eu sou indiferente com o irmão, porque talvez ele fez um gesto que eu não gostei, disse algo que eu não gostei. E quantas vezes eu tenho que aquebrantar meu coração diante de Deus para depois ir a Ele pedir perdão. Isso é difícil, mas isso se faz comunidade, se constrói comunidade. Quantas vezes eu tive que pedir perdão ao Jaquinha?
quando a gente ainda era na coordenação. Quantas vezes eu chorei também naquela época, com outros casos que aconteceram quando eu estava na coordenação do CCC. Mas quantas vezes eu vi que eu estava errado. Então, se fazer comunidade também passa-se também pela nossa vida. Perceber que muitas vezes também nós que deveríamos ir ao encontro do outro, muitas vezes nós é que somos indiferentes com o outro. E isso passa pelo quê? Pela conversão. Pela conversão diária, de pedir a Deus força, coragem. Tem que pedir a Ele. Se não for com Ele, se não pedir a Ele, a gente não encontra força, humanamente falando. Não encontra. A igreja e o mundo podem ouvir a voz de Deus também por meio dos jovens, que constituem um dos lugares teológicos onde o Senhor está presente. A igreja faz uma opção preferencial por eles. A comunidade eclesial pode se renovar, se converter e perceber os sinais de Deus neste tempo. Olha que bonito. E um documento que vai direcionar os trabalhos durante esses próximos 4 anos da igreja, os bispos abrem um olhar especial para os jovens, como lugar teológico, como lugar da presença de Deus também. Então, claro que diante de Deus, todos nós somos amados. Mas aí a igreja vê também a necessidade dos jovens que hoje, muito mais do que antes, há sim uma certa dificuldade da gente chegar neles para evangelizar, para falar de Deus. Não tem, Zé Francisco, do que era 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás, quando você iniciou, era muito mais fácil. Era muito mais fácil você conversar, conscientizar, mas hoje não. Né? E por isso que a igreja agora abre um olhar atencioso para os jovens, porque a gente percebe as dificuldades neste tempo de revolução, neste tempo de tecnologia muito maior do que antes. As pessoas acharam